Bom dia! Hoje daremos continuidade ao estudo do caso Aparecida, investigando os fenômenos autistas que ela apresentou e ainda apresenta no seu dia a dia, que foram interpretados pela família erroneamente, como pequenas crises psicóticas. Mas, e se a resposta à presença de sintomas psicóticos for não? Ou se for duvidosa. É aqui que muitos se confundem. Precisamos investigar se o que parece estranho não são, na verdade, fenômenos autísticos. Sim, não podemos esquecer que Aparecida mostrou, e ainda mostra muitos fenômenos autísticos claros, como lavar um copo de vidro até que ele fique opaco, varrer o piso até que saia cor, comer sem controle, precisando ser supervisionada durante a alimentação. Hoje, embora não se esconda mais quando chega alguém e seja simpática com as pessoas mais próximas, é cada vez mais presa a rotinas, seguindo todos os dias o mesmo ritual. Por exemplo, todas as vezes que encontra essas pessoas, as abraça e diz: "Que saudade!" No dia a dia, acorda, come, faz as suas tarefas sempre do mesmo jeito. Por exemplo, seu banho é exatamente às 18h30 e se alguém atrapalhar essa rotina, ela fica irritada e fecha a cara. Não interage com mais ninguém, voltando ao normal apenas no dia seguinte. Senta na sua poltrona, fica olhando para as pessoas de cara feia. Algumas ela consegue espantar. E essa irritação lembra os sintomas que apresentava na época anterior à clozapina, sobretudo no olhar. Algumas vezes parece vacilar entre manter o comportamento adequado ou partir para a agressão. Essa mudança de comportamento também ocorre quando sai de casa em um lugar em que há muita gente, muito movimento. Em geral, na ida vai bem e é até simpática, mas na volta se fecha emburrada, mostrando um desgaste na expressão. Às vezes, demora dias para melhorar. A paciente tem um pensamento excessivamente literal. Sim, mesmo tendo visto uma parede ser revestida em cimento, imitando pedras, para ela parecem pedras, são pedras, e ainda diz que todas as pedras são feitas daquele mesmo modo. Não existe meio termo, ou é ou não é. Compreende tudo ao pé da letra, fazendo com que quem convive com ela pise em ovos, pois qualquer palavra mal entendida pode gerar uma crise. A fala dela é monológica. Parece um discurso pronto, sem troca? Sim, fala todos os dias as mesmas coisas, usa o mesmo tom e as mesmas palavras, cumprimenta da mesma forma. Não sai do roteiro e, se a situação exige uma mudança, se estressa e se fecha, e se expressa muito pouco, aos trancos, onde só se entende a última sílaba, fala baixinho e, se é solicitada a repetir em volume mais alto, se recusa. No entanto, algumas vezes consegue expressar um pensamento claro, bem elaborado. Mas se pedimos detalhes, se cala, como se não tivesse sido ela quem falou aquilo. A dificuldade é mais na pragmática da comunicação, isso direciona mais para o TEA. Sim, parece saber o que quer dizer, mas não tem um repertório, ou não consegue acessar esse repertório. Falhou, não volta a tentar e se fecha. Ou então vai falar, mas as palavras parecem não sair. Não porque os pensamentos estão desorganizados, mas porque não quer falar. Aparecida, por exemplo, quase não fala com ninguém. E mesmo com pai e mãe, em casa, fala muito pouco. Não sai de casa sozinha, pois além de não saber se orientar, não consegue expressar o que quer, mesmo em português. Em casa, depende totalmente dos pais, pois precisa ser monitorada nos cuidados higiênicos. Não sabe fazer nenhuma comida, e até mesmo para escolher as roupas que vai vestir, a mãe precisa ficar atenta. Não converse nem olha para os vizinhos. Não sabe lidar com o telefone e nem mesmo com um controle da TV.
Demora muito tempo para aprender a fazer qualquer tipo de tarefa ou mudar um comportamento errado, como comer depressa demais, engasgando quase todas as vezes, ou pegar toda a comida para ela. E na primeira crise, esquece tudo. No entanto, se tem visitas ou se é num restaurante, se comporta muito bem. Quando alguém conversa com ela, as respostas quase sempre são monossilábicas. Se alguém fala com ela em italiano, não entende quase nada. Contudo, fica rindo e mexendo a cabeça, o que leva as pessoas a acreditar que ela está entendendo tudo. Se é questionada sobre o que o outro falou, diz que não sabe. No entanto, existiram e ainda existem episódios em que consegue expressar uma mensagem clara, como quando disse que a mãe não tinha do que reclamar, pois tinha marido, filhos, casa e ela que não tinha nada. Quando a mãe conta dessas falas para quem a conhece, costumam duvidar. Outras vezes fala, mas algo está desligado da realidade, como quando soube que a prima estava novamente grávida, com um bebê de poucos meses, e falou: mas como ela não se cuidou? Eu me cuido e não fico grávida. Só não explicou como se cuida, mesmo questionada. Afinal, não tem e nunca teve vida social nem sexual. Não fala sozinha. Quase nem ouve-se a sua voz, nem para se autorregular. É crucial diferenciar uma pessoa com autismo que fala sozinha num processo de autorregulação de alguém que ouve vozes. Aparecida nos primeiros anos da doença, falava muito sozinha, e isso aumentou depois que foi morar fora da cidade, numa chácara, distante dos vizinhos. Na cidade, parecia ainda fazer algum esforço para se controlar, mas na chácara não precisava mais se esconder. E lá, conversava o tempo todo com alguém invisível, falando sobre vários assuntos, dando tempo para outra pessoa responder. Em algumas dessas situações, também mudava a entonação da voz. Uma imaginação muito vívida é diferente de um delírio, o que também não caracteriza o pensamento de Aparecida. Contudo, no início dos surtos, fazia algo errado e negava até o fim, como quando ligou para números de telefone 0900, ao ponto da família quase perder o telefone, devido à dívida que fez, o que só foi confirmado quando esses números foram encontrados anotados em um dos seus cadernos. De vez em quando, ainda recorre à mentira ou à negação quando faz alguma coisa errada. Embora passe o tempo todo preocupada em não magoar ou ofender, diferentemente do que era quando em crises psicóticas. Apresentou e ainda apresenta uma rigidez cognitiva, aquela teimosia em mudar de ideia, o que é muito diferente de um pensamento desorganizado e sem lógica, como, por exemplo, quando Aparecida cobria todas as janelas da casa para que não a vissem lá dentro, mesmo sendo levada fora da casa e demonstrado que o muro alto impedia a visão de fora para dentro. Ou quando só vestia a mesma roupa, comia a mesma comida, fazia e faz todos os dias a mesma coisa nos mesmos horários, até que mude essa rotina, sem qualquer explicação. Até hoje segue uma rotina. Acorda na mesma hora, fala as mesmas frases ao cumprimentar ou responder o bom dia e ainda, ao levar 1 hora para arrumar a sua cama ou 3 horas para lavar uma louça. Neste último caso, é interessante prestar atenção ao ritual que segue. Primeiro, enxuga toda a pia. Depois, coloca o detergente na esponja e a lava, para então enxugar novamente a pia. Lava a louça e coloca do outro lado da pia para enxaguar. Mas parece que esquece e lava a louça novamente. Neste caso, pode ser devido à rigidez que segue em tudo ou à memória de trabalho, prejudicada na esquizofrenia. Depois que iniciou o tratamento com a clozapina,
Não ocorreram situações em que o pensamento estava desorganizado, sem lógica, chamando a atenção apenas os comportamentos autistas, que foram vistos pela família como pequenas crises psicóticas. E isso foi mais um grande engano. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E não deixe de dar o seu like no YouTube, pois ainda quero ganhar a vida fazendo vídeos de neuropsicologia.